gente. Bom, meu nome é Bia. Podem me chamar... É Beatriz, mas podem me chamar de Bia. Bom, eu tenho 24 anos. Sou casada com o Guilherme Mattioli, guitarrista da banda Multi. Te amo, amor. Cadê você? Ali. E eu faço parte também do Ministério do Multi, né? Ajudando aí um pouquinho nos bastidores, com algumas ideias do Ministério, né, Davi? E estou aqui para falar um pouquinho sobre o mundo corporativo, para ajudar vocês na carreira profissional de vocês. E é isso aí. Excelente. Uma salva de palmas para a Bia. Ela foi cheia de modéstia, tá, gente? Ela está na mesma empresa desde os 17 anos de idade. Então, ela tem, sim, muito para falar sobre esse momento de escolha de uma profissão, de uma escolha aí de uma faculdade, sem medo de ser feliz. Helena já está ali. Glória a Deus, eu vi. Eu estou de óculos, tá vendo como a pessoa fica emocionada quando fala assim, 17 anos, escolhi ali meu emprego. E ela está, sim, com um cargo maravilhoso, então ela é plena, porque ela está tímida aqui ainda, mas ela tem muito, sim, a agregar hoje. Saudade de vocês, hein? Meu microfone está muito alto. Agora, pastor Fabiano, se apresenta. Eu falo alto, né, Ed? Boa noite, galera. É um privilégio estar com vocês hoje. Essa foi a melhor fase da minha vida. Meu chamado pastoral ocorreu aos 14 anos de idade. Eu saí da minha casa dizendo, vou para o acampamento e agora eu me desvio. Vou namorar com as meninas, vou ficar com elas. E eu falei, cansei da igreja. E aos 14 anos de idade eu fui impactado pela presença de Deus. E Deus não me permitiu ficar com ninguém, gente. Coisa boa. Jesus é bom. Uma salva de palmas, pastor Fabiano. Amor, agora sim, por gentileza, sorteia o primeiro tema para nós. Ai, meu Deus. Aí sai relacionamento. Ai. Amizade. A amizade é o primeiro tema. Quando o pessoal falou com a gente sobre amizade, meu microfone também está um pouco alto, tô achando. Quando o pessoal falou com a gente sobre amizade, algumas coisas vieram na caixinha de perguntas. Por exemplo, como eu faço para me livrar de amizades tóxicas? Pastor Fabiano. Davi, é interessante que nossas amizades nos falam das nossas carências, necessidades. Por que o mendigo revira a lata de lixo à procura de comida? Tem fome. Na verdade, esses relacionamentos tóxicos, essas amizades que não fazem o bem, nos falam sobre uma fome, uma necessidade, uma carência afetiva insuportável. Não basta você dizer ao mendigo não revirar o lixo se ele tem fome. E é interessante que esse lugar é um ambiente de ouro, porque aqui nós estamos proporcionando um network, um relacionamento entre pessoas saudáveis. E é interessante que essa amizade, esse relacionamento ocorre com pessoas de princípios semelhantes, de valores semelhantes, de pessoas que vão reforçar a conduta aprendida dentro da nossa casa. Amizades tóxicas nos falam sobre opioides, drogas, alucinógenos, substâncias que nós precisamos, mesmo sabendo que é um terror, uma desgraça, ausência de graça. Relacionamentos tóxicos nos falam sobre a nossa falta de estrutura afetiva, aceitação, acolhida, e que nós precisamos entender por que eu preciso desse cara se ele, no momento, não vale nada. Por que eu estou flertando com essa menina se no momento eu sei que ela hoje não vale nada? Se eu sei que ela não vai me agregar, então eu preciso olhar para mim, por que eu estou chamando urubu de meu louro? Eita! Eu sabia que essa participação ia ser absurda, mano, eu sabia. Pastor Pode Fabiano, aplaudir mesmo incrível. você não gostando, querida. É assim mesmo. Aqui foi a verdade, lança braba. Falando ainda sobre amizade, eu acho engraçado como a amizade de alguns gera uma dependência emocional absurda,
Aonde você tem aquela amizade, você não quer ampliar aí as suas tendas para que você tenha mais amizades. E eu não estou falando sobre amizade descartável, eu estou falando sobre aquela amizade onde você pega aquela ali só para você e você diz, só é minha. Por que você chamou aquela outra pessoa e você não me chamou para tomar um sorvete? Vai caçar o que fazer, viu? Pelo amor de Deus. Ciúmes de amigo é um negócio tenso. Não, é né? triste. A pessoa que tem ciúmes de amigo é muito mal resolvida. Não, eu não tenho paciência. Quando eu falei no story que eu ia falar, eu disse que eu ia falar. Ah, mas ela me traiu. Te traiu por quê, minha filha? Não existe isso de, vou só chamar a Bia para sair comigo, porque eu só posso ter ela como amiga. Não é assim, não. Infelizmente, estamos vivendo o oposto também, onde existe uma amizade extremamente descartável, aonde durou a amizade 2 meses, e aí porque aquela pessoa te disse uma verdade, ou aquela pessoa falou algo a você, ou fez algo a você que você não gostou, realmente te traiu, pronto, ela é descartável. Então você também vai se tornar uma pessoa descartável, porque você erra igual a todo mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre amizade tóxica, porque você pode ser, mesmo aí no seu pensamento, onde você diz, não, está tudo muito bem comigo, é porque eu gosto muito dela, por isso eu só quero ela só para mim. Não. Isso vai além de uma amizade. Reveja algumas coisas, o pastor Fabiano é pleno demais, fala bonito, viu? Começa a falar não sei o que, nananã. Pastora, se eu pudesse resumir, eu diria assim: relacionamento tóxico é pautado em carências e dependências. Sim. Relacionamento cristão, verdadeiro, saudável, maduro, é pautado em propósito. Uau! Se o teu relacionamento... Anota essa para você postar no Instagram hoje à noite. Anota essa, vai. Anota essa. Se você se relaciona com alguém para suprir a sua carência, esse é um amor anímico, interesseiro, Sim. egoísta. Mas se você ama uma pessoa para fazê-la melhor, para somar ao seu propósito, esse relacionamento te faz bem. É a mulher para se casar. É o príncipe encantado. Quer falar um pouquinho, Bia? É importante também a gente prestar atenção nos sinais das amizades tóxicas, né? Então, se você conta uma conquista para o seu amigo e ele não fica feliz com a sua conquista, cuidado. Isso é importante. É importante porque os seus amigos, eles têm que celebrar com você as suas conquistas, os seus avanços. Muito importante a fala da Bia. Isso é um sinal. Qual é outro tipo de sinal? Vou dar um sinal muito claro. Quando você falou para o seu amigo, por exemplo, que no final de semana, você ia passar o final de semana com a gente, fazendo as coisas com a galera da igreja, jogando futsal amanhã, jogando vôlei domingo, participando da caça ao tesouro, e seu amigo falou para você, não, vamos para tal lugar, que vai ter tal coisa, que vai ter tal menina, que vai ter tal menino, porque ele quer ficar com você, porque ele quer conhecer você, e esse tipo de coisa. Tá aí uma amizade tóxica que não presta para sua vida, entendeu? É muito interessante pensar a respeito disso. E por fim, mas não menos importante, quer identificar uma amizade tóxica na sua vida? Escute os seus pais. Quando seu pai fala para você, a famosa frase, sua mãe fala para você, não quero que você ande com aquela menina, não quero que você andando com aquele menino, pronto, escute seu pai, escute sua mãe, a Bíblia manda honrar o pai e a mãe, ele sabe o que ele está te falando, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, certo, galera? Vamos para o próximo? Acho que está rendendo, hein? Até meia-noite acho que a gente acaba. Olha, tem tudo a ver. Relacionamento. Fala Relacionamento. comigo. Né? Vigia não. Olha só. Cadê o sorteado? Você colocou aí do lado? Ai, coloquei. Obrigado. É muito legal porque eu preguei sobre isso há pouco tempo atrás. Acho que tem umas 3 semanas. 3 ou 2 semanas, acho que 3. Quem estava aqui na pregação que eu falei sobre a música da Billie Eilish? Levanta a mão. Fala eu. Quem achou que foi legal a pregação, fala eu. E a gente tem que ficar atento com os relacionamentos, porque relacionamentos tóxicos não são só amizades, também são relacionamentos amorosos. Mas a gente precisa criar a consciência que Jesus tem o melhor para a sua vida no tempo certo. E eu acho que na fase da adolescência, o que mais pega é a parada do tempo. É a parada de que
eu não quero esperar para saber o que Deus tem para mim, eu quero experimentar o máximo que eu puder. Sendo que, se você esperar, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Não é verdade? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Quer falar primeiro? Bom, na minha vida mesmo, né, o meu marido é meu primeiro e único namorado, meu marido. Peraí, por favor, agora é o momento que você explode. Fala de novo, Bia, por gentileza. O quê? Seu marido? Meu marido é meu primeiro e único namorado. Uma salva de palmas. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Isso é bonito. Você pode ser essa pessoa. Aê, Gui! Fez uma para Jesus, vem, Gui! Aê. É isso, mano. E sempre foi e é um relacionamento com base na palavra de Deus. Então a gente busca sempre isso, né? E na adolescência a gente tem outras prioridades, né? A gente precisa focar na nossa vida profissional, no nosso aprendizado do dia a dia, nas nossas amizades. Então o meu relacionamento hoje, ele é o que é, porque na adolescência também eu tive essa base e eu entendi o meu propósito, né? No meu relacionamento. Então é isso. Pode falar, pastor. Pode ir aí. Na hora que eu ia falando, aí. É interessante porque havia um povo chamado essênios, e eles se julgavam ser tão santos que diziam assim: vamos viver nas cavernas. Lá fora o mundo está ali cheio de pecado, promiscuidade, prostituição, avareza. Vamos fugir do mundo. Então, com o pretexto de esperar a vinda do Messias, eles disseram: vamos viver na caverna. E esse era o modelo dos religiosos, uma espiritualidade segregacionista, separada do povo. E é interessante que quando Jesus veio, eles estavam nas cavernas e não vieram Jesus, e não viram a Jesus. E Jesus veio e partiu, e eles perderam o time. O relacionamento nos fala sobre eu ser sal da terra, e eu ser luz do mundo, e eu me relaciono com as trevas, eu me assento com as trevas, eu desço ao inferno, eu vou aos lugares mais sujos e escabrosos da terra, permanecendo eu, sendo sal, sendo luz, sendo um influenciador. Não é uma espiritualidade distante, separada do mundo. Galera, eu vou ou não vou em um ambiente onde tem gente do mundo? Vá, seja diferente, sem comprometer sua integridade. Relacione-se com as pessoas, mas você é o influenciador da história, não o influenciado da história. Eu sempre falo para a galera aqui que quando a gente está nos lugares, porque a gente tá em ambientes que são ambientes seculares o tempo todo, a gente não é termômetro, a gente é termostato. A gente dita a temperatura, a gente não se conforma conforme está acontecendo. E essa é a grande questão: devo fazer ou não devo? Devo ir ou não devo? Você é sal, querido, você é luz, é você que vai dar as regras desse jogo, desse relacionamento, as normas da sua vida, da sua santidade. Você vai até o fim. Não, e o que eu acho da hora, principalmente a respeito sobre relacionamentos amorosos, é porque, por exemplo, eu posso falar isso de uma forma muito tranquila, que, por exemplo, bem semelhante com o que a Bia falou, quando você faz as coisas da forma correta e você vive as coisas conforme Deus quer que você viva, depois, quando você chegou no tempo certo, o seu relacionamento ajuda e inspira outras pessoas também a viverem aquilo que Jesus tem para a vida delas. Então eu sei que, por exemplo, hoje, o meu casamento, a nossa vida, a gente prega o Evangelho e outras pessoas, elas tem um encontro com Jesus por causa do nosso relacionamento, por causa da forma como a gente se relaciona. Então isso é importante, isso é maneiro, e viver isso é uma parada absurda. E eu vou falar mais crachado, tá? Quantas meninas estão aqui que querem namorar? Levanta a mão. Pode levantar a mão, eu sei todas que querem. Então tem um problema: se você não levantou a mão, você já começou mentindo. Ponto. Quantos meninos estão aqui que querem namorar agora? Levanta a mão. Eu gosto assim da verdade. Os meninos foram mais verdadeiros. Os meninos são um pouquinho mais sinceros. Uma salva de palmas para as meninas aqui nessa noite. Parabéns pela sinceridade, as meninas estavam querendo dar de santa na minha frente, mas não rola, porque por trás eu sei, tá? Mas vamos prestar atenção. É pecado querer namorar? Não. É pecado gostar de alguém? Não. É tempo para namorar? Não. Aí é que tá.
Às vezes, quando a gente fala sobre relacionamento na adolescência e vocês olham para nós, vocês ficam com medo de falar para nós do tipo, poxa, eu tô achando aquela pessoa bonita, eu tô gostando daquela ali. Não tem problema você gostar. Eu gostei, Bia gostou, Davi gostou, o pastor Fabiano gostou. Existe a diferença entre gostar e pegar. Existe a diferença entre gostar e ficar. Existe a diferença entre gostar e falar assim, ai que legal, vamos ali na esquina depois do culto acabar, que eu sei que existe aqui, e você ficar se pegando. Para de ser bobo e boba. Você não está engrandecendo o nome do Senhor, você não está alimentando o seu espírito, você não está santificando o seu corpo, você, muito pelo contrário, está atraindo depressão, sentimentos ruins. Sabe por quê? Isso não vai dar certo. E aí uma parada puxa a outra, né? Porque daí aí entra no relacionamento tóxico. Aí fica aí sofrendo depois, falar, ele não me quis, ele me traiu. A escolha foi sua. Foi só sua. Ah, Jamila, mas não é fácil, não é mesmo. Mas você tem escolha. Você simplesmente pode dizer, olha, eu acho você muito bonito, glória a Deus, mas eu não vou ficar com você, porque Deus tem o melhor para a minha vida, e daqui a um mês eu estou achando outro bonito e está tudo bem. Você acha que vai enganar quem? Que você não vai achar outra pessoa bonita? Os meninos também vão achar outra pessoa bonita. O que? Você com 13 anos, você querer olhar para mim e falar, ai pastora, eu encontrei o amor da minha vida, por favor. Aí depois você olha para mim e fala assim, eu me enganei, era outro. É isso. Então se ajude. Sabe o que é que você faz? Cumpre o ID do Senhor. Entra na obra de Deus. Faça a obra de Deus. Se você está aí com a mente vazia, é por isso que você faz coisa errada. É verdade. Tem um monte de coisa para servir aqui na igreja, um monte de lugar para você servir. E às vezes você fica assim, eu não tenho nada para fazer. Não procurou? Tem um monte de trabalho. A igreja tem muita coisa. E você fica aí, ó. Duvido. Vai abrir uma célula dentro da sua casa, vai ganhar gente para Jesus, vai discipular as pessoas. Quando você vai se enchendo da graça de Deus, existe menos espaço para o pecado. Porque seu intuito é agradar a Deus. Não é agradar a sua carne, a sua vontade, o seu desejo. Amém? Amém? Glória a Deus. Posso pegar esse agora? Pode. Poxa, eu estava acostumada já. Ah, então tá bom. Então pega esse também agora. Eu pego o próximo. Eita, Deus é poderoso, né? Deus é bom. Problemas de autoestima. Problemas de autoestima. A galera gostou desse tema. Uma das coisas que o pessoal mandou para nós na caixinha foi como lidar com autoestima baixa, como lidar com problemas de comparação, que a pessoa fica se comparando com o outro e com o estereótipo do Instagram e tudo mais. E aí? Manda, pastor. Pastor, não vou nem entrar no campo da psicologia, vou voltar para o campo da teologia. Eu estava lendo uma palavra de R.C. Sproul, e ele dizia assim, sabe por que essa geração tem problema de autoestima? Porque essa geração perdeu a identidade com o pai. Eu não consigo definir quem eu sou se eu não souber quem é meu pai. É verdade. Essa geração desconhece Deus Pai, Deus presente, Deus bondoso. Essa geração desconhece uma Bíblia impressa, que cheira a papel. E essa é a grande dificuldade. Então é interessante que, lá no ano de 1500, o Calvino dizia assim, uma frase muito legal: quando eu conheço Deus, eu conheço o homem. Quando eu conheço o homem, eu conheço Deus. Só que como eu vou conhecer a mim mesmo, se eu não conheço o meu Criador? Então o problema, antes de ser psicológico, é um problema ontológico do ser, é um problema teológico. Quem é meu pai? Você já viu criança que não sabe quem é o pai, gente? Eu atendo direto aqui na nossa igreja. E às vezes a criança tem 50 anos de idade, está angustiada, não é ninguém na vida, porque não sabe quem é o pai ou quem é a mamãe que abandonou. Nós sofremos de uma carência absurda por causa do nosso distanciamento com o Pai. É verdade. A partir do momento que eu me aproximo de Deus, o Pai, eu vou me identificando e conhecendo a mim mesmo. E aí, Davi, eu vou ouvindo a voz dele: filho, você é capaz.
Filho, você pode. Filho, está todo mundo te acusando, eu não te apedrejo, vai, só não peque mais, continue a sua vida, go ahead, siga em frente, vai embora, eu confio em você, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, eu me regozijo, eu me alegro em você. Sofonias 3,17. Então é interessante que eu começo agora a ler a Bíblia como uma carta de Deus para mim, e as minhas carências, as minhas deformidades que ficaram como traumas desaparecem, porque entra agora a figura do Pai. Tem um livro, pastor, que chama O Conhecimento do Santo, é do Tozer, e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, ó: a maior parte dos problemas que o cristão passa é porque ele não sabe quem é Deus, ele não conhece a Deus, e é exatamente o que você está falando. Quando a gente conhece a Deus, a maioria dos nossos problemas, não é que eles são resolvidos, mas é porque agora eles passam a não ter tanto valor, tanta importância, porque você sabe quem é Deus, e sabendo quem Deus é, você sabe o que Ele fez por você. A formação da nossa personalidade, da nossa consciência moral está formada até os seus 7 anos. A estrutura da consciência moral e da nossa persona. E é interessante que todos vocês aqui têm mais de 7 anos. Ou seja, os princípios foram formados. Você é burro, menino, você é idiota, você é imbecil, você é incapaz, você não faz nada de jeito, seu irmão é bom. As palavras foram proferidas e lançadas, e você foi absorvendo cada uma delas. Então a nossa autoestima, a nossa autoimagem, a forma como nós nos vemos, a forma como nós nos avaliamos diz respeito às palavras afirmativas ou não que recebemos dos nossos pais, que são as pessoas reforçadoras mais importantes do nosso comportamento. Vamos lá. A gente, quando para também para pensar em autoestima, é aquela onda que está na moda na internet, que fala de aceitação, né? Aceite você do jeito que você é. Já coço minha cabeça aqui. Aquele negócio de, ai meu Deus do céu, e eu tenho que entrar no molde que a sociedade também está afirmando sobre mim. O seu molde se chama Jesus Cristo. Pode aplaudir ao Senhor. Veio uma palma do lado de lá. É engraçado que quando o pastor Fabiano fala isso sobre saber quem o Pai é, se você sabe de fato quem Deus é, você sabe quem você é. Se você sabe que Deus é seu Pai, você sabe que você é filho de um Deus poderoso que fez tudo perfeito. Ele te fez perfeita, Ele me fez perfeita, Ele te fez perfeito. E Deus é tão poderoso e tão precioso que te fez diferente do outro. Já pensou se todo mundo tivesse a mesma aparência, o mesmo estilo, a mesma linguagem, como o mundo ia ser chato? Ia ser insuportável. Eu não ia aguentar me ver o tempo todo, gente. Olha ali outra Jamilinha. Olha ali outra Jamilinha. Outra Jamilinha. Não. Essa onda de comparação é a pior coisa que você faz na sua vida, porque a outra pessoa é extremamente diferente de você. O seu foco é ser parecido com Jesus exatamente porque nele há graça, nele há poder e nele há perfeição. Nessa pessoa que está aí do seu lado, há imperfeição, há pecado e há defeitos iguais em você. Inclusive essa questão de comparação pode até ter impacto, por exemplo, para a pessoa quando ela está no trabalho dela, porque a pessoa, se ela fica comparando a carreira dela com a carreira do outro, e com o sucesso do outro, e só pensando naquilo que o outro conquistou, e não tentando fazer o dela, eu acho que isso pode ser um problema também, né, Bia? Com certeza, até porque a gente, na nossa carreira profissional, a gente precisa entender o nosso objetivo e não esquecer que independente de a gente estar dentro da empresa, a gente tem uma vida cristã. A gente precisa ser aquilo que nós somos, viemos aqui para ser na Terra, dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, independente de onde a gente estiver, né? E até é muito interessante que quando eu tinha 17 anos, quando eu fui contratada, e meu supervisor falou exatamente isso. Você tem alguma coisa diferente. E eu lembro como se fosse hoje, exatamente. E eu lembro como se fosse hoje, assim, e é muito interessante isso, porque isso firma a nossa identidade em Deus. Então, significa que eu estou, de alguma forma, transparecendo aquilo que eu sou e aquilo que eu vim ser. Então, é muito interessante isso, e a gente tem que ser aquilo que a nossa personalidade tem que realmente transferir a essência de Deus nas nossas vidas. Amém.
E assim, galera, nós estamos vivendo, né, a era da rede social, tá ligado? Mais do que nunca. Isso não é nem novidade e nem tipo, nossa, todo mundo já sabe, nós estamos na era da rede social, ok? Beleza. Mas, o que acontece? A vida na rede social não é de verdade, gente. Não. Ok? Ninguém tá sorrindo o tempo todo. Ninguém tá feliz o tempo todo. Ninguém dorme e acorda com a barriga trincada. Tá ligado? As meninas e os meninos não são bonitos daquele jeito na rede social. Tem efeito, tem filtro, tem um monte de parada. Elas têm espinha, viu? Marca, tá tudo certo. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem. A vida não é aquela parada que a galera tá expondo. Só que essa eu tava lendo sobre isso agora, no final do ano passado. Essa superexposição, ela é tóxica. Porque ela gera em nós uma expectativa de buscar uma parada que, cara, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema e tá tudo bem. A gente fica buscando o tempo todo se anestesiar dos problemas, a gente esquece que, na verdade, a gente tinha que focar as nossas energias em resolver o problema, em solucionar os problemas. Pastor, é interessante porque hoje nós vivemos, galera, a ditadura da felicidade. Todo mundo é refém da felicidade, todo mundo posta felicidade. A pessoa está comendo miojo, posta como se estivesse comendo a melhor comida do mundo. É a ditadura da felicidade. Você tem inveja de uma coisa que não existe, que é virtual. E é uma parada muito interessante, porque daí aí tem a treta, quando os blogueiros começam a tretar, porque daí um começa a falar mal do outro, entendeu? E um começa a tentar ser mais real do que o outro, só que na verdade nenhum deles é real. Gente, a vida não é aquilo que a gente vê no Instagram e no TikTok. A vida, ela é da forma como você vê acontecer no dia a dia, que a gente acorda com ramela no olho e tem que ir para a escola. Não, entendeu? ia ser assim. Se o pai ia brigar com você, você ia falar, peraí, pega o story. Continua, pai. Você acha que eles vão fazer isso? Eu estava vomitando horrores há 10 dias atrás. Eu ia falar, opa, segura o vômito, peraí que todo mundo precisa saber. Para com isso. E engajar. Ia engajar. É verdade. Porque eu não fiz isso, né? Eu tá lá e... eu tô super feliz, mas todo mundo ia falar, sabe o que todo mundo ia falar? Olha como Jamila está infeliz depois que ela engravidou. Olha como a ótica muda. E aí, de repente, você está se comparando com aquele casalzinho, ou com aquela menina na internet, com aquele rapaz na internet, e você não sabe as feridas que ele tem, que ela tem na vida, as dificuldades que se tem, e você está querendo viver também uma farsa. O Senhor não te chamou para viver uma farsa. Nem essa vida de ostentação que é a vida da internet. Ai, meu Deus, está tudo aqui. Para com isso. A nossa vida precisa ser santa, mas glória a Deus, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas tende. Glória a Deus, vai dar tudo certo. Mas vamos pro próximo, porque senão a gente fala pouco, né? Glória a Deus. Vamos tentar responder mais concisa, que é quase impossível. Eita, o negócio tá sério aqui. Sexo antes do casamento. Olha só, excelente, muito bom. O pessoal pediu pra gente explicar por que é pecado. Sexo antes do casamento. O pessoal mandou pra gente. Pastor, explica por que é pecado. Pastor Fabiano. É interessante, pastor, porque ontem nós ouvimos nesse púlpito que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Isso. Ele esconde novamente o tesouro, vai para casa, ele vende tudo que tem e, transbordante de alegria, vendeu tudo, ele compra aquele terreno. Pastor, a galera já sabe de tudo. Essa galera não é inocente no sentido de desconhecer. Tudo treinado. Inocente. E aí elas estão lá acessando YouTube, Face, Instagram, as redes sociais, e já ouviram todos os pastores. Seja da linha tradicional, liberal, elas sabem o que pode, querem ouvir quem elas querem ouvir. Mas eu quero deixar um aviso para vocês, queridos, há um padrão bíblico. Deus criou o sexo dentro do ambiente seguro chamado casamento. Isso. E você não é obrigado a seguir esse princípio, mas não tente deformar esse princípio. Ninguém é obrigado a seguir os princípios de Deus, mas não tente deturpar, distorcer os princípios divinos. Eu nunca vi ninguém que viveu uma vida promíscua sexualmente ser pleno na sua vida sexual. Eu nunca vi.
Não existe. Eu nunca encontrei alguém que viveu na boemia, na extravagância, na libertinagem, na promiscuidade sexual, que se relacionou com várias pessoas, ser realizado. E sabe, Davi, eu acho que esse é um ambiente seguro, creio que é o que Deus separou para a gente. Você dormir com a mesma mulher toda noite, e acordar com ela no dia seguinte, tomar café, é bom demais. É maravilhoso. E às vezes... Eu não troco minha vida de casado por vida de solteiro nem a pau. Pastor, a única mulher... Não. Vai dar engajamento. Vai engajar. Não, mas eu estava conversando isso esses dias. A gente estava assistindo um jogo, eu, Marco, Luiz. Aí a gente estava conversando e tal, e a gente estava falando sobre isso. Na realidade, casamento é muito bom, é muito legal, é muito massa. E quando você casa, crente, e faz as coisas direito, porque o mundo prega para você que quando você casa, você está perdendo. E deixa eu te falar uma coisa, se você é crente de verdade, quando você casa, você não está perdendo, você está ganhando. Por quê? Eu faço as mesmas coisas que eu fazia quando eu era solteiro, eu jogo bola com os meus amigos, eu saio para dar meu rolê de bicicleta, eu vou para academia, eu faço as paradas que eu tenho que fazer, eu saio para jogar um game com a rapaziada de boa, mas eu faço todas essas coisas e eu faço ainda outras paradas, eu saio para ir no cinema com a minha esposa, eu dou um rolê com os meus amigos junto com a minha esposa, e é tudo muito mais legal fazer com a sua esposa do que fazer sozinho. Tem o período de você fazer com seus amigos, é um período legal, eu aproveitei demais a minha adolescência, a minha juventude, fiz churrasco com meus amigos na minha casa, a gente se juntava, ficava até de madrugada trocando ideia, a gente deu rolê por essa cidade inteira, andamos a pé essa cidade inteira, a gente fez um monte de coisa, foi super legal, foi super maneiro, mas chegou o momento de eu fazer as coisas agora com a minha esposa, e fazer as coisas com a minha esposa é muito mais legal, e juntar os meus amigos com as esposas deles, e fazer as coisas todo mundo junto é mais legal ainda. Então são fases da vida, essa ilusão, essa síndrome de Peter Pan que a galera tem, de querer ser jovem para sempre, de nunca casar, meu irmão, isso aí não existe, velho. E por que é pecado? Porque, gente, Deus criou um padrão, a gente ainda é crente, e o nosso padrão é a Bíblia, não fui eu que escrevi, foi Deus que inspirou os homens de Deus que escreveram esse livro aqui. Então assim, não fui eu que escrevi, a gente segue o padrão da palavra de Deus. Se quer ser crente, o padrão é a Bíblia, mano, eu não vou mudar esse padrão, tá entendendo? Pastor, é interessante que quando Deus fala para nós nos guardarmos sexualmente, Ele está dizendo cara, menina, seu corpo não é seu. Seu corpo não é seu, né? Abra seus olhos, open your eyes, em nome de Jesus. Seu corpo open your eyes. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. A pergunta para a Bia é: valeu a pena se guardar para o casamento? Com certeza. Aê, Gui! Aê, Gui! Porque, na verdade, o sexo antes do casamento é uma decisão que precisa ser firmada na adolescência, né? Porque é a fase da vida onde os hormônios estão gritando, né? Então, é uma decisão que eu tomei já quando eu era adolescente, né? Mesmo sem estar casada, porque eu tinha amigas na adolescência que eram sexualmente ativas. E qualquer problema que elas tinham em relação ao relacionamento ou à vida delas pessoais, elas iam procurar quem para aconselhar? Eu. Então, sempre é dessa forma, né? Então, a minha vida como cristã, né, e na minha vida sexual, na minha decisão de ter sido separada, né, em relação a isso, as minhas amigas sempre olharam para mim em referente a isso, na minha adolescência, né? Então, é uma decisão que eu tenho muito orgulho mesmo de dizer que eu sou crente, que eu casei virgem, porque é um presente, né? O sexo é um presente que Deus nos deu e precisa ser compartilhado com a pessoa que Deus preparou para a sua vida. Uau, arrasou. Muito bom, excelente, Bia. Dá aí o papelzinho. Não é possível. Vamos lá. Faculdade. Olha só, A muito galera legal. gostou do tema. O pessoal falou várias questões. Primeiro, como eu faço para escolher o curso certo? Para escolher a minha carreira. Então, você começa essa, Bia. Depois, uma outra coisa que o pessoal falou a respeito de ansiedade e pressão do vestibular. Mas vamos lá. Como eu faço para escolher o curso certo, Bia? Carreira, massa.
Bom, na adolescência sempre gera uma confusão, né? Você quer fazer administração, eu mesma queria fazer administração, queria fazer odontologia, mas eu comecei fazendo um curso técnico. Primeiro eu queria trabalhar, né? Primeiro para ter a condição de fazer uma faculdade, fazer o que eu queria realmente fazer. E eu escolhi primeiro fazendo um curso técnico, né? E aí eu entrei com 17 anos numa empresa e eu descobri que aquilo ali era o que eu realmente queria fazer. Para quem não sabe, eu sou analista de logística, trabalho na área de logística e estou na minha 3ª promoção hoje, profissionalmente. Eu tenho 24 anos, né? Então, a vida profissional é um momento decisório para a nossa história, né? E eu escolhi a área de logística, passava bem longe assim da minha cabeça, porque estatísticas, números, problemas todos os dias, né? Mas eu decidi mesmo com um curso técnico. Foi uma maneira que eu encontrei de me identificar nessa carreira, porque a administração tem vários setores, né, é bem amplo, e eu me identifiquei dentro da logística. E claro, né, eu sempre fui muito obediente aos meus pais referente a isso, porque a minha mãe sempre me orientou muito bem. Mas eu segui meu coração e orei muito para estar onde eu estou hoje e continuar crescendo profissionalmente. Tem muito psicólogo também que faz plano de carreira, sabe? Então, às vezes, se você está muito na dúvida, se você procura o psicólogo e tal, ele te ajuda, ele vai lá, ele traça umas metas para você. Inclusive, uma das pessoas que era para estar aqui, que é a Aline Murata, não pôde estar, que é a nossa amiga, psicóloga de uma galera aqui e tal, e ela faz essa parada de plano de carreira e tal. Então, você pode, por exemplo, procurar a Aline Murata e conversar com ela e tal. Você ia falar alguma coisa, Jamila? Eu quero falar sobre desistência. Eu tenho conversado com algumas pessoas que querem alguns cursos que dão um pouquinho mais de trabalho, né? E aí, ou então querem entrar numa faculdade pública e também dá um pouco mais de trabalho, porque a disputa realmente se encontra grande em relação a isso. Mas o que eu quero te dizer é que não desista no primeiro não. Se você desistir, você não alcança. Não existe isso do porque eu perdi no primeiro vestibular, porque eu não passei no primeiro vestibular, não é porque o Senhor não quer, porque não é o tempo de Deus, ai que não sei o que, eu não vou porque eu sou burra. Eu perdi o primeiro vestibular que eu fiz vários em um mês, e o primeiro que eu fiz, eu me lembro que eu não passei. Eu olhei para minha mãe e eu fiz, tá vendo? A senhora tinha que ter deixado eu fazer um cursinho. Eu fui burra lá fazer aquele negócio. E eu agora não passei. Minha mãe olhou para mim, fez excelente. Excelente linguajar, excelente. Você vai desistir com o primeiro não que você teve? Aí eu, não sei. Já pensou se tudo na sua vida você desistir com o primeiro não que você tem? Você não vai seguir. Às vezes o não do Senhor para aquele período é para você entender, olha, eu tenho que estudar mais, eu tenho que focar mais naquilo que o Senhor tem para mim, ou então Deus está me preparando um pouco mais, porque eu não estou preparado o suficiente para estar no campo de uma faculdade. São tantas coisas que Deus tem a tratar, mas isso não significa que você não vai passar. Isso significa que tem o tempo certo, a hora certa, que o Senhor, Ele vai te abençoar com a realização do seu sonho. E é engraçado que na realização do seu sonho também existe o processo. Aí você entra na faculdade. Quem disse que é fácil fazer faculdade está mentindo. Você entra na faculdade, existe um outro processo. É o processo de você permanecer firme. É o processo de você não desistir no meio do caminho. Porque tem uma galera que entra na faculdade e para no meio do caminho. Não, o Senhor, Ele te chamou e Ele é fiel e justo para cumprir com tudo o que prometeu, do início ao fim. Então, permaneça firme sem desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Algumas perguntas são pertinentes. O que você faz bem? O que você faz bem que o seu amigo não faz? O que você faz bem com facilidade, com tranquilidade e aquilo te dá prazer? E é interessante a gente conhecer as profissões mesmo, perguntar, conversar, porque muitas vezes nós idealizamos uma profissão. Sim. E as pessoas desejam, aspiram um cargo, uma profissão por causa da rentabilidade, por causa da visibilidade, por causa da posição,
da satisfação social, gratificação social que a pessoa vai ter, mas na verdade ela não escolheu de acordo com o seu propósito. Todos nós temos dons, talentos, né? A multiforme sabedoria da graça de Deus. É multiforme, exatamente, total. Bom, a gente está quase caminhando para o final, tá? Mas a gente vai abordar pelo menos mais 2 temas aqui rapidão antes de a gente acabar. Pode ser ou não? Quem curte que a gente aborde pelo menos mais 2 temas aí, fala eu. Todo mundo falou eu. Então, vamos... peguei aqui política. Excelente. Vamos falar sobre política, então. Tinha Olha o burburinho. Várias pessoas mandaram várias perguntas a respeito de política. Idolatria política, cristão e a política. O cristão deve se relacionar com a política. Como é que deve ser? Eu vou pegar bem rápido essa, e o pastor Fabiano pega rápido também, a gente vai para o próximo tema. Mas olha só. Primeira coisa, a gente está vivendo num período que está tudo extremamente politizado. Tudo virou briga política. Você abre o Twitter e a pessoa escreve lá, borboletas são azuis, e alguém comenta embaixo, isso significa que você tem preconceito com borboletas amarelas? Você odeia as borboletas amarelas? Denuncie essa conta, gente, olha só, ele odeia borboletas amarelas. E aí já cria uma divisão e tudo mais, e tudo isso gera um estresse, porque a gente está vivendo num momento político no Brasil que está tudo extremamente polarizado, lado A, lado B. Quando a gente fala sobre céu e inferno, pecado ou não pecado, a vida é lado A, lado B. Ou você é salvo ou você não é salvo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou você está com Jesus ou você não está com Jesus. Agora, quando a gente fala de outras coisas, a vida tem 1 milhão de camadas diferentes. Então a gente avaliar a vida como lado A, lado B, ele ou aquele, nós e eles, a vida fica pequena, a sua visão fica pequena, você fica limitado, a sua interpretação de mundo fica muito pequena. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisava que o povo brasileiro fosse um pouco mais politizado para votar de forma um pouco mais inteligente, só que hoje a gente precisa que o povo brasileiro se preocupe um pouco menos com política e se preocupe um pouco mais com o próximo. Se preocupe um pouco mais com o ser humano, se preocupe um pouco mais com as questões reais da nossa cidade e com a vida do nosso irmão, sacou? Porque Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, e naquele sonho Nabucodonosor viu uma estátua que representava os impérios e os reinos dessa terra, mas naquele sonho uma pedra vem, e essa pedra ela é cortada sem o auxílio de mãos humanas, e ela cai sobre a estátua. E essa pedra representa o reino de Deus. O reino de Deus esmaga os reinos dessa terra. Então a minha salvação não está no resultado das eleições de 2022. A minha salvação está no Senhor Jesus Cristo. A sua salvação não está no que vai acontecer, na decisão se o Joe Biden vai mandar tropas para a Ucrânia ou não. A sua decisão está no fato de que, a sua salvação está no fato de que o Senhor Jesus Cristo é Rei e é Deus. É interessante que nós vemos grandes homens de Deus que ocuparam um cargo político. A gente vê Daniel, a gente vê José na Bíblia, e a gente vê que, de fato, nós precisamos ter uma voz profética dentro da política. E esse é o problema. Não politicagem, mas voz profética dentro da política. E aí, você corre o risco de perder a cabeça como João Batista perdeu. Totalmente. Você corre o risco de ser apedrejado, criticado, ter sua conta cancelada, né? Mas eu vou dizer, a gente não pode ter medo não. Não podemos ter medo Sim. dessa política suja. Vamos entender que há uma política do reino dos céus, uma cultura do reino dos céus, e essa cultura tem que ser implantada na terra. É isso, gente. A gente fala sobre as questões sim, mas a gente tem que falar conforme a Bíblia nos ensina, tá ligado? Senão o seu posicionamento é só posicionamento vazio, você está só replicando o que está todo mundo falando, entendeu? Próximo tema. Esse vai ser o último? Esse vai ser o último? Eu acho, né? Você acha que esse vai ser o último? Vamos fazer o seguinte então. Eu vou pegar mais um. E aí esse vai ser o último, pode ser? A gente faz mais 2. O que vocês acham? Mais 2 ou mais 1? Quem quer mais 2, levanta a mão. Quem quer mais 1, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. João, você está demais. Ele está Eu com peguei fome. aqui. João está com fome. Eu peguei saúde mental. Olha que mara.
Eu peguei vida financeira. Interessante. Começa você. Eu ia falar, pode começar, pastor Fabiano. Então saúde mental. É porque o pastor acabou de falar, eu passei para Mas vocês. eu não ligo, o senhor então vai, pode falar. pastor Fabiano. Quando nós falamos em saúde, nós falamos sobre aquilo que eu idealizo de mim mesmo e aquilo que eu sou. Quanto maior, Davi, for o distanciamento entre o meu ideal e o meu real, maiores serão as minhas neuroses. Sim. Então eu preciso viver de acordo com aquilo que eu idealizo ser bom para mim mesmo. Então não há saúde mental em um mundo idealizado, virtual, online. Eu preciso olhar para a palavra, olhar para os meus moldes, olhar para os meus parâmetros e dizer, eu quero ser essa pessoa, eu me inspiro, eu tenho um referencial, Jesus, algum personagem bíblico, e eu me inspiro em ser aquela pessoa. Massa. Mas eu reconheço todos os dias quem eu sou, embora tenha um eu ideal. A falta de saúde mental é quando os transtornos neuróticos começam a surgir, quando os desvios, quando a dificuldade da percepção de quem eu sou, autoimagem, autoestima. Então, tudo isso tem a ver com a dificuldade de reconhecermos de fato quem somos. Bom, eu acho que também é importante você saber que, para você falar sobre sua saúde mental, você pode juntar duas coisas. Você pode, primeiro, buscar ajuda profissional e, segundo, buscar ajuda pastoral. A nossa equipe está disponível para te ajudar, e se você procura ajuda profissional, médico, psicólogo, isso vai fazer muito bem para a sua cabeça. E por fim, mas não menos importante, a gente pegou o último tema. Não, peraí. Sorteio. Antes de ir para o último tema, existiu por muito tempo dentro da igreja que procurar psicólogo era coisa de gente louca, endemoniada. Era falta de Deus. Ou então falta de Deus. É. Mentira do diabo. Sim. Graças a de Deus psicólogo. existe psicólogo. Fica eu e Davi assim, porque tem que ser terapeutas diferentes, né, pastor? Não dá para eu ter o mesmo terapeuta e Davi o mesmo. Ele disse, a gente está precisando, porque todo ser humano precisa de uma ajuda, de uma conversa, e glória a Deus, também existe a igreja, sim, porque o pastor também pode te ajudar, mas existe um limite aonde o pastor pode chegar, que a gente, com certeza, quando chega nesse limite, a gente vai te direcionar para algum psicólogo e falar assim, olha, você precisa de uma ajuda, você precisa fazer uma terapia, e isso faz bem para a sua vida. Ninguém foi feito para andar sozinho, gente. Ninguém. Isso faz super bem. Deixa eu abrir meu coração aqui. Abra. Vou abrir meu coração. Todo mundo tem problema. Às vezes, quando eu tô meio... Eu já fui discípulo do pastor Fabiano, por exemplo. Foi um tempo muito bom, excelente, muito legal. Hoje, meu discipulador oficial é o pastor Domingos, é meu pai, certo? Só que às vezes, quando eu tô meio errado das ideias, quando eu não tô muito bem, e é normal, a gente não tá bem todo dia. Todo mundo tem dia ruim, sacou? Além do fato de eu conversar com a Jamila, sabe o que eu faço? Eu tenho uma rede de ajuda. Eu converso com o meu pai, obviamente, mas... o meu pai é meu discipulador, mas ele continua sendo meu pai. Sim. E às vezes eu preciso de uma palavra, sei lá, diferente, entendeu? Então eu tenho uma rede de ajuda. Então tem uns pastores, amigos meus, que a gente é muito brother, que a gente é muito próximo, e eu ligo para os caras. E eu falo, velho, eu choro, eu falo, velho, tô precisando de ajuda. Me ajuda aqui, mano. Ora por mim, velho. Eu ligo para os caras orar por mim. Velho, só você tem 5 minutos para orar por mim? E deixando claro que são pessoas que de fato podem ajudar. Sim, eu posso falar o nome, porque, por exemplo, eu ligo pro Giovanni aqui de Araçatuba, mando mensagem pro Gi, converso com ele, a gente troca uma ideia, eu ligo pro Yuri Breder, tá ligado? Que é meu parceiro, falo com ele, troco ideia. São caras que são meus amigos, que a gente conversa e que são pessoas que eu amo demais, que eu tenho um profundo respeito, além do fato do meu pai, além do fato da minha esposa. E outra, obviamente. aqui existem limites, né? Porque tem coisas que só um psicólogo vai poder te ajudar. Com certeza. Só um terapeuta. Eu tô falando no sentido assim, que ter uma rede de ajuda faz bem para sua cabeça. Vale a pena. Só um terapeuta vai poder te ajudar e vai te fazer super bem. Aí você fala, nossa, como eu tô melhor. Até porque se a gente não compartilha, a gente não busca ajuda, isso pode, o pastor pode até complementar, pode gerar ansiedade, depressão, e aí levar num nível muito mais sério, né, pastor? Há um ditado na medicina que diz assim, médico que cuida de si mesmo
é assistido por um tolo, né? E é uma verdade, a gente conhece a Deus, mas ninguém consegue discipular a si mesmo. Sim. Como ferro com ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Então nós precisamos uns dos outros. Precisamos. Sim. Deus decidiu fazer com que o ser humano tivesse uma saúde mental, um crescimento emocional dentro de uma comunidade. Então, os desbloqueios, o crescimento, a cura ocorre em comunidade. Sim. É por isso que eu comecei a falar dizendo que esse ambiente é um ambiente de ouro, é um ambiente santo. Esse ambiente, galera, só existe aqui, na igreja, não existe no mundo. Porque esse é o lugar de cura. A base dos traumas é o que? Culpa, medo e vergonha. Culpa, medo e vergonha. Essa é uma base das neuroses. Mas uma coisa é certa, esse é um lugar de cura. Com certeza. Bom, pelo tempo, eu acho que a gente encerra aqui e a gente fica na promessa de uma parte 2. Quem gostaria de uma parte 2, levanta a mão e fala eu. Massa, muito bom. Então, eu gostaria aqui que vocês todos dessem uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado, pastor Fabiano. Amo você demais. Tamo junto, brother. Muito obrigado, Bia. A gente ama você. A Bia ganhou o prêmio Revelação Multi 2021 na nossa equipe, porque a adesão da Bia para a nossa equipe foi algo fenomenal. Ela certo? chegou sentando na janela. Chegou, incrível.